Oi, sexto ano, tudo bem? Bom dia. Hoje nós vamos fazer aí a leitura de alguns textos, a correção das atividades e vamos encerrar o nosso livro Gêneros, Leitura e Análise, o nosso livro aí de leitura e interpretação. Nós temos aí também proposta de produção textual, ainda não vamos fazer, mas se der tempo a gente volta e faz essas propostas, tá bom? Mas hoje nós vamos encerrar aí todas as atividades de interpretação textual, tá? O capítulo 8 do livro de Gêneros, Leitura e Análise. Vamos trabalhar aqui as páginas 84 a 93, certo? Abram aí o livro de vocês, caso vocês ainda não tenham tirado foto da atividade e mandado para mim, caso você não esteja ainda no presencial, faça isso antes de fazer a correção da atividade, certo? Então, vamos lá. Temos aqui abertura do capítulo 8, vai falar um pouquinho aí sobre esse gênero entrevista. Com certeza você já viu, né? Às vezes você pode ter visto na televisão, né, alguma entrevista, mas aqui nós estamos tratando do gênero escrito, né? Mas basicamente é um gênero textual que trata aí, né, tem uma estrutura de perguntas e respostas, tem algum especialista em algum tema que vai responder aquela entrevista sobre, ou às vezes é alguém famoso, enfim. A entrevista, né, ter aí uma gama muito grande de temas, né, uma abertura muito grande aí para esses temas. E aí nós vamos ver aqui um pouquinho o que é entrevista. Entrevistas são comuns em textos jornalísticos, na internet e em programas de rádio e TV. Você já deve ter visto uma entrevista com alguma personalidade que lhe chama a atenção. Além disso, quando se discute um assunto, é habitual entrevistar alguém que tem um bom conhecimento sobre o tema. Por meio do modelo de perguntas e respostas, é possível descobrirmos algumas informações sobre quem está sendo entrevistado ou a respeito do tema da entrevista. E muitas vezes temos a impressão de que estamos participando diretamente daquela conversa, dada a proximidade que nos é causada por conta das estratégias de diálogo utilizadas pelo entrevistador. Vamos atentar para os aspectos necessários à execução de uma entrevista eficiente. E aí nós temos abaixo aí desse texto um quadrinho amarelo, solicito vocês que façam a leitura, tá bom? Que está falando justamente aí do Bauman, tá? Faça a leitura. E agora vamos ler a entrevista e fazer a correção das atividades sobre esse texto 1. Vivemos tempos líquidos, nada é para durar. Sociólogo polonês cria tese para justificar a atual paranoia contra a violência e a instabilidade dos relacionamentos amorosos. Esse texto, né, ele foi escrito aí por Adriana Prado em 24 de nove de 2010. O sociólogo polonês radicado na Inglaterra, Zygmunt Bauman, é um dos intelectuais mais respeitados e produtivos da atualidade. Aos 84 anos, escreveu mais de 50 livros, dois dos mais recentes, Vida a Crédito e Capitalismo Parasitário. Chegaram ao Brasil pela Zahar. As quase 2 dezenas de títulos já publicados no país pela editora venderam mais de 200 mil cópias. Um resultado e tanto para um teórico. Pode-se explicar o apelo de sua obra pela relativa simplicidade com que esmiuça aspectos diversos da modernidade líquida. Seu conceito fundamental. É assim que ele se refere ao momento da história em que vivemos. Os tempos são líquidos, porque tudo muda muito rápido. Nada é feito para durar, para ser sólido. Disso resultariam, entre outras questões, a obsessão pelo corpo ideal, o culto às celebridades, o endividamento geral, a paranoia com segurança e até a instabilidade dos relacionamentos amorosos. É um mundo de incertezas, e cada um por si. E em entrevista, isto é, por e-mail, o professor emérito das universidades de Leeds, no Reino Unido, e da Varsóvia, na Polônia, falou também sobre temas que começou a estudar recentemente, mas são muito caros aos brasileiros: tráfico de drogas, favelas e violência policial. Isto é, o que caracteriza a modernidade líquida? Zygmunt Bauman.
Líquidos mudam de forma muito rapidamente sob a menor pressão. Na verdade, são incapazes de manter a mesma forma por muito tempo. No atual estágio líquido da modernidade, os líquidos são deliberadamente, impedidos de se solidificarem. A temperatura elevada, ou seja, o impulso de transgredir, de substituir, de acelerar a circulação de mercadorias rentáveis, não dá ao fluxo uma oportunidade de abrandar nem o tempo necessário para condensar e solidificar-se em formas estáveis, com uma maior expectativa de vida. Isto é, as pessoas estão conscientes dessa situação? Bauman. Acredito que todos estamos cientes disso, num grau ou outro. Pelo menos às vezes, quando uma catástrofe natural ou provocada pelo homem torna impossível ignorar as falhas. Portanto, não é uma questão de abrir os olhos. O verdadeiro problema é: quem é capaz de fazer o que deve ser feito para evitar o desastre que já podemos prever? O problema não é a nossa falta de conhecimento, mas a falta de um agente capaz de fazer o que o conhecimento nos diz ser necessário fazer, e urgentemente. Por exemplo, estamos todos conscientes das consequências apocalípticas do aquecimento do planeta. E todos estamos conscientes de que os recursos planetários serão incapazes de sustentar a nossa filosofia e prática de crescimento econômico infinito e de crescimento infinito do consumo. Sabemos que esses recursos estão rapidamente se aproximando de seu esgotamento. Estamos conscientes, mas e daí? Há poucos ou nenhum sinais de que, de própria vontade, estamos caminhando para mudar as formas de vida que estão na origem de todos esses problemas. Isto é, ao se conectarem ao mundo pela internet, as pessoas estariam se desconectando da sua própria realidade? Bauman. Os contatos online têm uma vantagem sobre os offline, são mais fáceis e menos arriscados, o que muita gente acha atraente. Eles tornam mais fácil se conectar e se desconectar, caso as coisas fiquem quentes demais para o conforto. Você pode simplesmente desligar, sem necessidade de explicações complexas, sem inventar desculpas, sem censuras ou culpa. Atrás do seu laptop ou iPhone, com fones de ouvido, você pode se cortar fora dos desconfortos do mundo offline. Mas não há almoços grátis. Como diz um provérbio inglês, se você ganha algo, perde alguma coisa. Entre as coisas perdidas estão as habilidades necessárias para estabelecer relações de confiança, as para o que der e vier, na saúde ou na tristeza, com outras pessoas. Relações cujos encantos você nunca conhecerá, a menos que pratique. O problema é que quanto mais você busca fugir dos inconvenientes da vida offline, maior será a tendência a se desconectar. Isto é, e o que o Senhor chama de amor líquido? O Bauman. Amor líquido é um amor até segundo aviso. O amor a partir do padrão dos bens de consumo. Mantenha-os enquanto eles te trouxerem satisfação e substitua por outros que prometem ainda mais satisfação. O amor com um espectro de eliminação imediata e assim também de ansiedade permanente, pairando acima dele. Na sua forma líquida, o amor tenta substituir a qualidade por quantidade. Mas isso nunca pode ser feito. Seus praticantes mais cedo ou mais tarde acabam percebendo. É bom lembrar que o amor não é um objeto encontrado, mas um produto, um longo e muitas vezes difícil esforço e de boa vontade. Isto é, nesse contexto, ainda faz sentido sonhar com um relacionamento estável e duradouro? Bauman. Ambos os tipos de relacionamento têm suas próprias vantagens e riscos. Em um mundo líquido, em rápida mutação, compromissos para a vida podem se revelar como sendo promessas que não podem ser cumpridas, deixando de ser algo valioso para virarem dificuldades.
O legado do passado, afinal, é a restrição mais grave que a vida pode impor à liberdade de escolha. Mas, por outro lado, como se pode lutar contra as adversidades do destino sozinho, sem a ajuda de amigos fiéis e dedicados, sem um companheiro de vida, pronto para compartilhar os altos e baixos? Nenhuma das duas variedades de relação é infalível. Mas a vida também não o é. Além disso, o valor de um relacionamento é medido não só pelo que ele oferece a você, mas também pelo que oferece aos seus parceiros. O melhor relacionamento imaginável é aquele em que ambos os parceiros praticam essa verdade. Isto é, o que explicaria o crescimento do consumo de antidepressivos? Bauman, você colocou o dedo em um dos muitos sintomas da nossa crescente intolerância ao sofrimento. Na verdade, uma intolerância a cada desconforto, ou mesmo ligeira inconveniência. Em uma vida regulada por mercados consumidores, as pessoas passaram a acreditar que para cada problema há uma solução, e que essa solução pode ser comprada na loja. Que a tarefa do doente não é tanto usar sua habilidade para superar a dificuldade, mas para encontrar a loja certa que venda o produto certo que irá superar a dificuldade em seu lugar. Não foi provado que essa nova atitude diminui nossas dores, mas foi provado, além de qualquer dúvida razoável, que a nossa induzida intolerância à dor é uma fonte inesgotável de lucros comerciais. Por essa razão, podemos esperar que essa nossa intolerância se agrave ainda mais em vez de ser atenuada. Isto é, e a obsessão pelo corpo perfeito? Bauman, não é o ideal de perfeição que lubrifica as engrenagens da indústria de cosméticos, mas o desejo de melhorar. E isso significa seguir a moda atual. Todos os aspectos da aparência corporal são, atualmente, objetos da moda. Não apenas o cabelo ou a cor dos lábios, mas os tamanhos dos quadris ou dos seios. A perfeição significaria um fim a outras melhorias. Na cirurgia plástica, são oferecidos aos clientes cartões de fidelidade, garantindo um desconto nas sucessivas cirurgias que eles certamente irão realizar. Assim como a indústria de celebridades, a indústria cosmética não tem limites, e a demanda por seus serviços pode, a princípio, se expandir infinitamente. Isto é, o que está por trás desse culto às celebridades? Bauman, não é só uma questão de candidatos a celebridades e seu desejo por notoriedade. O que também é uma questão é o que o grande público precisa de celebridades, de pessoas que estejam no centro das atenções, pessoas que, na ausência de autoridades confiáveis, líderes, guias, professores, se oferecem como exemplos. Diante do enfraquecimento das comunidades, essas pessoas fornecem assuntos-chave em torno dos quais as quase comunidades, mesmo que apenas por um breve momento, se condensam, para desmoronar logo depois e se recondensar em torno de outras celebridades momentâneas. É por isso que a indústria de celebridades está garantida contra todas as depressões econômicas. Isto é, como fica o futuro nesse contexto de constantes mudanças? Bauman, nossos ancestrais eram esperançosos. Quando falavam de progresso, se referiam à perspectiva de cada dia ser melhor do que o anterior. Nós estamos assustados. Progresso para nós significa uma constante ameaça de ser chutado para fora de um carro em aceleração, de não descer ou embarcar a tempo, de não estar atualizado com a nova moda, de não abandonar rapidamente o suficiente de habilidades e hábitos ultrapassados e de falhar ao desenvolver as novas habilidades e os hábitos que o substituem. Além disso, ocupamos um mundo pautado pelo agora, que promete satisfações imediatas e ridiculariza todos os atrasos e esforços a longo prazo. Em um mundo composto de agoras, de momentos e episódios breves, não há espaço para preocupação com o futuro. Como diz um outro provérbio inglês, vamos cruzar essa ponte quando chegarmos a ela. Mas quem pode dizer quando e se chegar e em que ponte?
Isto é, o que o Senhor diria aos jovens? Bauman: eu desejo que os jovens percebam razoavelmente cedo que há tanto significado na vida quanto eles conseguem adicionar isso a ela por meio de esforço e dedicação. Que a árdua tarefa de compor uma vida não pode ser reduzida a adicionar episódios agradáveis. A vida é maior que a soma de seus momentos. Esse texto, né, que está aí publicado no site da Isto É, entrevista aí com Bauman. E agora nós vamos fazer a correção das atividades. 1. No início do texto 1, somos contextualizados a respeito do entrevistado. Quais informações nos são apresentadas sobre Zygmunt Bauman? Veja só, há uma breve recapitulação de sua produção intelectual e de suas principais teses, as ideias que ele defende, que ele pesquisa, que ele escreve, que ele fala sobre. Essas informações são bastante úteis para contextualizar o leitor a respeito do entrevistado e do teor da entrevista. Então, a introdução ela é muito importante na entrevista, não se começa direto ali, né, nas perguntas e respostas, porque é preciso contextualizar, apresentar ali quem vai ser entrevistado, né, quais as suas ideias, sobre o que se trata a entrevista e tal. 2. O título da entrevista constitui-se por uma citação de uma das afirmações do entrevistado. Que efeitos isso produz antes da leitura do restante da entrevista? Por que esse trecho em especial foi escolhido? Veja só, ali tem a parte principal, né? A parte-chave, a tese que ele vai falar ali, que vai ser questionado a ele durante toda a entrevista, né? Então, é uma citação, vamos voltar lá. Veja só, está entre aspas, porque é o discurso direto, é uma citação sobre o Bauman, né? A respeito, aliás, sobre esses tempos líquidos, né, que o Bauman falou, que é justamente o que resume aí as ideias tratadas, né, durante a entrevista. Então, a citação em destaque é emblemática, faz parte da tese do autor e estimula a leitura do restante da entrevista. Instiga a curiosidade, a vontade do leitor continuar a leitura. 3. Explique a tese do entrevistado no que diz respeito à adjetivação líquido, líquida. Ele fala, né, que nós estamos vivendo aí, né, vamos voltar lá. Tempos líquidos. Por quê? E aí ele vai falando sobre isso, a modernidade líquida, os tempos líquidos, relacionamentos líquidos, e ele vai falando sobre isso em cada tópico, amor líquido, né? A partir da metáfora da liquidez, o sociólogo defende que tudo muda rapidamente, nada é sólido, né? E que as relações interpessoais são modeladas às circunstâncias enquanto há possibilidade de usufruto. Tudo é descartável, né? Nada é para durar. Para o sociólogo, vivemos em uma modernidade líquida, em que não há tempo suficiente para que as relações sejam pensadas, solidificadas. 4. De que maneira, segundo o autor, a liquidez tem se revelado nas relações amorosas e no culto à beleza e às celebridades, e quanto à procura de antidepressivos? Veja só, é justamente porque não dura, né? Olha aqui, na resposta anterior, né, na questão anterior, ele fala, né, de que aquilo só dura, só é válido enquanto é possível usufruir, enquanto há benefícios. Depois, né, passa. Então, amor líquido seria válido apenas enquanto houvesse vantagens nisso. As pessoas seriam descartáveis. Da mesma maneira, cultuar uma perfeição estética e as celebridades que sirvam de modelo revelam uma necessidade de se moldar aos valores desejáveis sob a pena de ser descartado. Já a procura, né, por antidepressivos é um sintoma de uma sociedade que precisa ser feliz e realizada, mas que não tem tempo suficiente para enfrentar e resolver os problemas. Algo que vai ao encontro da liquidez, das relações, da sociedade, do fast food, que é tudo ali muito rápido. 5.
Quais são os aspectos do layout do texto que nos fornecem pistas sobre quem entrevista e quem é entrevistado? Pessoal, nós temos ali a organização do texto, alguns aspectos visuais de organização e estruturação, que dá, obviamente, para identificar quem é o entrevistado e quem é o entrevistador, né? Então, parágrafo único para apresentação do entrevistado, é a primeira parte ali. Formatação diferente para o par, pergunta-resposta, em que há destaque para as perguntas que estão próximas às respectivas respostas, indicação do nome do entrevistado e do entrevistador. Então, são essas características, veja só. Nós temos aqui, ó, por exemplo, vamos voltar aqui o slide. Isto é a indicação do entrevistador e a pergunta está em negrito, veja só, está em destaque, é diferente da resposta, que a resposta também começa aqui com o nome de quem está respondendo, no caso Bauman, né, que é o entrevistado. 6. Quem é o entrevistador? Por que razão seu nome não é marcado da mesma maneira que o do entrevistado? Lá no início do texto, quando nós começamos a fazer a leitura dele, eu falei, Adriana Prado, veja só, ela é que fez a entrevista, ela que construiu o texto. Mas por que o nome dela não está aqui? Porque ela está aí representando, ela fez essa entrevista representando quem é a empresa, no caso Isto É, né? Então, quem realizou a entrevista foi a Adriana Prado, mas seu nome não é retomado ao longo da entrevista. Esta passa a ser guiada pelo nome da revista Isto É, personificando-a. Então, a Isto É vai ser personificada, né? Porque ali no caso é a revista, né? Que fez a entrevista ao Bauman. Veja só, a personificação. Realmente quem fez foi a Adriana, mas em nome da revista. Próximo texto, agora a entrevista é com o Pedro Bandeira. Pedro Bandeira é o autor de literatura infanto-juvenil que mais vende no Brasil. Seus livros fizeram muito sucesso entre as décadas de 1980 e 1990, em que eram lidos principalmente nas escolas, mas até hoje conquistam crianças e adolescentes. São mais de 20 milhões de exemplares vendidos em quase 40 anos de carreira. Às vésperas do Dia Nacional do Livro Infantil, comemorado em 18 de abril, o Conexão Professor entrevista o aclamado e premiado escritor brasileiro, autor de clássicos infanto-juvenis como A Droga da Obediência, A Marca de uma Lágrima e A Série Os Caras. Nós temos aí Conexão Professor, que vai fazer a entrevista com o Pedro Bandeira, o CP. A partir daí, nós veremos a Conexão Professor apenas como CP. No dia 18 de abril, comemoramos o Dia Nacional do Livro Infantil. Como você avalia a situação da literatura no Brasil hoje, principalmente no que diz respeito à formação de novos leitores? Pedro Bandeira. Atualmente, algumas pesquisas nos mostram o porquê de o Brasil sempre estar nas últimas posições de capacitação leitora em pesquisas mundiais como o relatório PISA. Ao mesmo tempo, porém, devemos nos lembrar de que, ao sairmos da ditadura militar, o número de livros lidos anualmente por habitante era de apenas 1,8. Veja que em 2 décadas conseguimos quase triplicar a leitura do Brasil. Isso nos mostra que, com a jovem democracia brasileira, demos sim um salto na conquista de leitores. Se houve um recuo nesses ganhos nos últimos anos, isso nos sinaliza que cometemos erros e que a luta é intensa e jamais podemos embainhar nossas espadas. O Brasil hoje é muito mais leitor do que jamais foi em qualquer tempo de nossa história. E graças ao esforço do professorado brasileiro, a atual geração lê muito mais do que as anteriores. CP. Como melhorar? A solução deve surgir sempre das escolas? Pedro Bandeira. Nossa história é um triste relato de ignorância e analfabetismo. Somente após 1995 começamos a lutar contra essa situação, e foi por meio das escolas e não das famílias que conseguimos começar a mudar nosso destino. Enquanto essa nova geração não se torna adulta, constituindo então famílias capazes de habituar seus filhos à leitura, o trabalho terá mesmo de continuar restrito apenas à escola, ao esforço de nossos professores.
Na medida em que nossos professores conseguirem aumentar o treinamento de leitura de nossos alunos, fazendo-os ler muito, ler demais, mergulhar na leitura, treinando sua compreensão da língua, estaremos aos poucos fabricando um novo tipo de família, menos dependente da escola para a formação de nossos próprios filhos. Hoje, como esperar que um analfabeto funcional possa interessar seus filhos pela leitura? Para a leitura. CP. Seus livros fazem e já fizeram muito sucesso, especialmente entre as décadas de 1980 e 1990. Você acha que a realidade dos jovens hoje é muito diferente daquela época? O tipo de literatura produzida para essa faixa etária mudou ou teve que mudar? Pedro Bandeira. Não, o ser humano não muda. Meus livros que faziam sucesso na década de 1980 vendem até mais atualmente, porque os sentimentos das crianças e dos jovens nos quais eles se baseiam sempre serão os mesmos. Na década de 1980 do século XX, do século X ou mesmo no século 30, uma criança terá medo do abandono, da solidão, precisará de carinho, temerá ver seus pais se separarem e um adolescente sentirá o surgimento da atração pelo outro sexo, sonhará com adaptar-se ao mundo adulto, com sua felicidade futura. O progresso material, o surgimento da internet ou da rede social não fizeram com que as peças de Shakespeare, os poemas de Fernando Pessoa, os romances de Machado de Assis ou as histórias de Pedro Bandeira se tornassem ultrapassados. Felizmente, pela compreensão que tenho dos anseios de meus leitores, meus livros já se tornaram clássicos. CP. Em sua opinião, que tipo de história verdadeiramente atrai as crianças e os adolescentes? Os títulos adotados atualmente nas escolas atendem a essa demanda? Pedro Bandeira. Em arte, só se consegue atingir o público se estivermos preocupados com o que as pessoas pensam, com o que elas sentem, o que as faz rir, o que as faz chorar, o que as desespera, o que as faz acreditar na felicidade e na justiça. Quando uma professora adota um livro escrito pela Ruth Rocha, pela Tatiana Belink, pela Ana Maria Machado, pelo Ziraldo ou pelo Pedro Bandeira, ela está bem perto de conseguir agradar a seus alunos, a mostrar-lhe que um livro pode servir-lhes como um espelho no qual eles vejam refletidos os seus anseios, as suas esperanças. Ela estará perto de mostrar a seus alunos que ler é gostoso. CP. É difícil viver de livros no Brasil. Com sua experiência de quase 30 anos dedicados à literatura, que conselho daria a quem está começando e deseja se manter no mercado editorial? Pedro Bandeira. Escreva sobre o que pensa, o que sente, o que almeja e o que almeja o leitor que você quer atingir. Se você pretende ensinar algo a seu leitor, se você quiser impor o seu ponto de vista a ele, se você pretende que o leitor venha a pensar como você pensa, o mais provável é que ele abandone o seu livro e ligue a televisão. CP. Por que você se deixou cativar por esse universo infanto-juvenil? Pedro Bandeira. Porque eu acredito na força da educação para melhorar nosso país. Se eu escrevo para adultos, na certa só conseguirei alcançar o adulto que já é um bom leitor. Se eu conseguir agradar uma criança ou uma adolescente com algo que eu escrevi, tenho a chance de construir um bom leitor, de fabricar um novo leitor. Ao longo dessas 3 décadas, o que mais me traz alegria é quando eu leio em carta ou e-mail algo assim: Pedro, eu detestava ler, mas depois de ter lido esse ou aquele livro seu, passei a apaixonar-me pela leitura. Felizmente, sempre recebi e continuo recebendo confissões desse tipo. CP. É possível uma pessoa mais velha entender e até mesmo vivenciar os sentimentos e pensamentos dos mais novos? Pedro Bandeira. A função do artista é compreender o sentimento do outro. Senão, como poderia Shakespeare ter escrito Romeu e Julieta? Ou como poderia Chico Buarque ter escrito a letra de Como Açúcar com Afeto? Se o artista não consegue sentir o que o outro sente, independentemente de sua faixa etária, sua condição social ou de seu sexo, ele não pode ser um artista. CP. O que motiva a escrever
O que o motiva a escrever e em que se inspira para criar seus personagens? Pedro Bandeira. Como eu disse, sou movida à esperança. No momento em que eu deixar de acreditar na possibilidade de a nova geração consertar o que a minha geração fez de errado, e no momento em que eu deixar de me inspirar nesse pessoalzinho, está na hora de desistir. De quê? De escrever? Não, de viver. Primeira questão. Geralmente, uma entrevista é composta de duas partes, uma introdução e o corpo formado por perguntas e respostas. Qual é a finalidade da introdução? Veja só, qual que é a finalidade de introduzir um texto, principalmente ali no caso, o texto que é uma entrevista, né? É apresentar o tema, apresentar a pessoa que vai ser entrevistada, contextualizar ali o leitor, né? A respeito do tema, da tese que vai ser trabalhada, enfim. Então, a introdução, principalmente em uma entrevista, é muito importante, tá? Então, a introdução tem por finalidade apresentar o entrevistado, dando em linhas gerais informações sobre sua vida profissional e contextualizar o assunto que será tratado na entrevista. 2. Segundo Pedro Bandeira, como está o Brasil hoje em termos de leitura? Apesar de constatar que nos últimos anos houve uma queda, um regresso, né, no número de leitores e no número de livros lidos anualmente por habitante, o Pedro foi bem otimista, né? Ele diz que o Brasil lê mais hoje do que em qualquer outra época da nossa história, né? A gente lê mais, porque na época da ditadura, né, no final ali da ditadura, enfim. Então, apesar de ter havido uma queda, ainda há aí um número que é superior a qualquer época do ano, qualquer época da história do Brasil. 3. Observe o modo como o entrevistador faz as perguntas a Pedro Bandeira. Podemos dizer que a postura do entrevistador revela que ele se preparou previamente, porque, claro, né, dá para perceber sim que ele se preparou, né, porque ele trata ali ele fez uma organização do texto, das perguntas, de forma que ele trate realmente ali daquilo que o Pedro Bandeira trabalha, né? Ele faz perguntas pertinentes mesmo a Pedro Bandeira a respeito do seu trabalho, de sua vida, né? Então, nós percebemos que as perguntas, por exemplo, não são repetitivas, né? Então, ele vai buscando ali o máximo de informações. Então, tudo isso demonstra que ele foi preparado, né? Então, sim, uma vez que ao longo da entrevista as perguntas não se repetem e o jornalista demonstra certo conhecimento sobre o que está sendo tratado. 4. Observe a linguagem empregada pelo entrevistador e pelo entrevistado. Que variedade linguística foi empregada por eles? Foi a variedade coloquial e informal ou foi a padrão formal? A formal, né? Nós podemos perceber ali o nível de formalidade, tanto pelo entrevistador quanto pelo entrevistado. Então, tanto o entrevistador quanto o entrevistado utilizaram a variedade padrão, apropriada para o tipo de assunto tratado e para o público leitor. 5. De acordo com Pedro Bandeira, qual deve ser a posição do escritor diante do seu leitor? Então, o escritor ele tem que trabalhar ali, né, com aquilo que o leitor gosta, aquilo que ele anseia, que ele almeja, aquilo que ele vive, e não deve tentar ensinar algo ao leitor, porque senão ele vai perdê-lo, né? Então, o escritor, ao produzir um livro, deve se preocupar com o que pensa, sente e almeja o leitor. Nesse sentido, não se deve impor o ponto de vista de quem escreve aquele que lê. Aí nós temos, por fim, a entrevista do Ziraldo, mas nós vamos fazer a leitura e a correção dela na terça-feira, tá bom? Para nossa aula não ficar extremamente grande. Então, vamos ficando por aqui. Até a próxima aula. Um bom dia. Qualquer dúvida, eu estou no plantão, tá? Até às 11 horas. Até próxima aula, terça-feira. Tenha um bom final de semana.